Fala galera, fala pessoal, tudo na paz? Mais uma sexta-feira, mais um dia de vídeo e que vocês venham estar assistindo. Espero que vocês já venham estar inscritos. Se não estiver, se inscreva, já curta esse vídeo, já compartilha esse vídeo e que Jesus venha falar no teu coração, que Jesus venha falar com vocês. Espero que esse canal venha estar sendo abençoador para vocês, porque está sendo maravilhoso para mim. Então vamos para a palavra de Deus, porque a nossa intenção é proclamar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, porque é o propósito desse canal. O propósito do canal não é me trazer fama, me trazer mídia, porque não é disso que nós queremos, mas sim da palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos para a palavra. Se encontra em João 7:7. Diz assim: O mundo não pode ter ódio de mim, mas tem ódio de mim porque eu afirmo que o mundo faz é mal. Algumas traduções falam que no lugar de que afirmo, fala sobre o meu testemunho, porque é a palavra mais indicada para essa palavra. Fala sobre testemunho, que o nosso testemunho é o que nós temos de mais importante. O nosso testemunho é o que nos prova que nós somos verdadeiramente cristãos e que nós verdadeiramente seguimos a Jesus. E eu te indico a ler mais o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ele nos mostra o que nós devemos fazer, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, e lá está o que Jesus fez. Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia e os outros livros, é óbvio que tem que ler, porque é lindo e maravilhoso e real e vivo, mas os Evangelhos nos mostram verdadeiramente o que nós devemos ser. E duas palavras que eu acredito que resume grande parte do Evangelho, que é relacionamento e amor. Relacionamento é algo muito forte, delicado, importante e necessário para a vida de nós cristãos. Porque o relacionamento nos leva para perto de Deus ou nos afasta de Deus. A falta de relacionamento pode te afastar de Jesus. Eu acredito que grande parte, se não toda a parte, de pessoas que se afastam de Deus é porque não se relacionou. Falta de relacionamento. Se esfriou. Então é necessário você estar segundo a vontade de Deus, estar na presença de Deus, lendo a palavra de Deus todos os dias, porque eu digo que um dia é muito importante nós lermos a palavra de Deus, que um dia que nós não lemos faz toda a diferença no dia. Então, e também o contrário, se nós lermos, faz toda a diferença no nosso dia. Então, o relacionamento com Deus, independente do que você esteja passando, é necessário para a sua vida com Ele. Existe uns amigos meus que se afastaram e eu vejo que é pela falta de relacionamento. Então, permaneça, porque Jesus, ele nos mostrou sempre que o relacionamento dele com o Pai fez toda a diferença. Porque antes dele começar o ministério, ele se afastou da multidão e foi lá ter o relacionamento dele com Deus no deserto, onde ele foi tentado e aonde ele se relacionou. Teve também um momento antes da morte dele, ele foi para o Getsemane para ter um relacionamento com o Pai, e antes de morrer, ele pediu para Deus para ele entregar aquele cálice, para ele retirar aquele cálice dele, porque era algo que ele não queria. Eu vi na pregação algo que eu nunca tinha ouvido, que fala que o cálice que ele fala não é porque ele estava com medo de morrer, mas era o cálice que ele fala sobre os nossos pecados, que o sangue de Jesus, esse cálice era relacionado aos nossos pecados. E Jesus, ele não queria abrir mão do relacionamento dele com o Pai, então ele não queria receber aqueles pecados. Porque foi o único momento que ele abriu mão do relacionamento com o Pai, foi quando ele recebeu nossos pecados, as nossas transgressões, e foi o momento que ele abriu mão do seu relacionamento dele com o Pai. E também outro momento que fala sobre ele ter se afastado da multidão, dos discípulos, foi o momento que eles estavam na tempestade e Jesus estava andando sobre as águas.
E Jesus estava andando sobre as águas e a tempestade era um lugar para nós que é um lugar de dificuldade, de problema, de aflição, de medo, de morte. E Jesus estava andando sobre as águas. Jesus estava andando sobre o problema. E ele nos mostra que a nossa dificuldade, nós precisamos ter um equilíbrio, que o seu relacionamento te traz equilíbrio espiritual. Então, eu estava hoje fazendo meus afazeres e eu estava pensando com Deus e Deus me mostrou isso, que na tempestade Jesus mostrou que ele se relaciona e que ele ama também. Ele não apenas porque muitas das vezes nós nos encontramos em um momento difícil da nossa vida e queremos nos estagnar, nós queremos abandonar a nossa fé, mas Jesus nos mostra, relacione-se em todo o momento. Se a tempestade estiver querendo te afogar, se relacione nos piores momentos, porque Jesus nos mostrou que aonde todos acharam que ele poderia morrer, ele andou sobre o problema. E mais, ele chamou Pedro para andar com ele. E Pedro não conseguiu, porque Pedro tirou os olhos dele de Jesus. E Pedro estava se afogando, e aonde todos acharam que Jesus ia morrer, foi um lugar que Jesus, além de ter mostrado que a tempestade pode ser um lugar de relacionamento, Jesus também mostrou que a tempestade pode ser um lugar onde você vai salvar vidas. Pedro poderia ter se afogado e morrido naquela tempestade, mas Jesus foi lá e segurou a mão dele e impediu dele perder a sua vida ou de Pedro morrer e se afogar. E isso nos mostra que você deve manter o seu equilíbrio independente de qualquer coisa, de qualquer aflição, de qualquer epidemia que nós vemos passando, mas mantenha o relacionamento. E lembre-se que no relacionamento com Deus, independente da dificuldade, como eu disse, é lugar onde você vai cuidar de vidas. Então que a palavra de Deus venha entrar no teu coração. Espero que você tenha gostado, espero que Deus venha ter falado no teu coração. Que em nome de Jesus você já venha ter curtido, que você venha já ter compartilhado, já venha ter se inscrito no canal. E em nome de Jesus eu te peço que permaneça assistindo os vídeos e que você permaneça também na sua fé e entenda que a sua dificuldade, o seu lugar de dificuldade é um lugar de relacionamento também. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Amém.